Hoje nós vamos falar de algo paradoxal. 1917, Guerra Mundial, a primeira grande guerra, bem como Carinhoso. Mas também hoje é uma data importante. Hoje eu já posso andar de ônibus gratuitamente, posso parar meu carro também no estacionamento do idoso. Uma música do ano de 1917 e letra 20 anos depois, em 1937. Talvez a música mais conhecida de todos os tempos. Até as crianças cantam junto aos seus familiares. Em época de Guerra Mundial, o Pixinguinha compõe essa linda melodia e depois de 20 anos, em 1937, Braguinha coloca a letra na canção. O seu nome é Alfredo da Rocha Viana Filho, mas ele é conhecido como Pixinguinha. Nasceu no Rio de Janeiro em 1897. Ele foi um músico da maior importância no cenário brasileiro, misturando as valsas, polcas e modinhas executadas pelos chorões no começo do século XX com os elementos afro-brasileiros, as sonoridades rurais e a sua vasta experiência profissional como instrumentista. Ele foi maestro, foi flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro. Pixinguinha aprendeu música em casa com o seu pai e seus irmãos. A família de músicos colecionava partituras de choros antigos. Em 1912, com 15 anos de idade, o Pixinguinha já tocava nos cabarés da Lapa, no Rio de Janeiro, nas salas de cinema, ranchos carnavalescos, nas casas noturnas e teatro de revista. O Pixinguinha integrou o famoso grupo Caxangá, juntamente com o Donga e o João Pernambuco. O compositor de Carinhoso, do ano de 1917, também compôs a canção Lamentos em 1928. Porque muita gente conhece a música, mas não sabe o porquê do título. Cada chorinho tem uma história. E o lamento não tem uma história, mas tem uma razão de se chamar lamento. Ao chegarem os 8 batutas num grande hotel de Copacabana, um dos mais tradicionais hotéis do Rio de Janeiro, eles foram barrados na entrada pelo porteiro, que disse simplesmente isso: negros entram pelas portas do fundo. E o Pixinguinha disse para os companheiros: eu lamento, mas vamos ter que entrar pelas portas. E calmamente baixou a cabeça, devagarinho, foi pelas portas do fundo, entrou por dentro da cozinha, porque a porta dos fundos implicava em passar por dentro da cozinha. Quando o gerente do hotel soube que havia acontecido aquilo, queria dispensar o empregado, Pixinguinha não deixou. E ele foi pedir de joelhos perdão a Pixinguinha. Pixinguinha disse: não, meu filho, eu lamento só que tenha acontecido isso, mas tudo bem. E falou lamento umas 2 ou 3 vezes. Então os companheiros disseram: por que, Pixinguinha, você não faz então um choro com o nome de lamento? Ele disse: está aí, uma boa ideia. Ele foi criticado, pois essas composições foram consideradas ter uma inaceitável influência do jazz, além de possuir apenas 2 partes e não 3 partes, como era o padrão dos chorinhos na época. Meados da década de 1910, foi considerado um período de grandes conflitos políticos e sociais, exercendo uma influência grande nas criações culturais artísticas, tantos nos países envolvidos ou não com o terror da guerra. E como a música interfere diretamente na história, a história também tem a sua influência na música, nas letras e nas melodias. Ora, lembremos que nessa época estávamos em
plena Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Ou seja, um ambiente político-econômico extremamente impactado. No Brasil, começa a crescer os movimentos operários, reivindicando melhores condições de trabalho, pois eles, na época, chegavam a trabalhar até 12 horas por dia e também reivindicavam aumento salarial. E em 1917 é quando acontece a primeira greve geral do Brasil. Em relação à guerra, tínhamos uma posição neutra, principalmente para não restringir a exportação do café, pois a Alemanha era nosso principal parceiro comercial, seguido pela Inglaterra e pela França. E a melodia de Carinhoso, por mais de 10 anos, ficou esquecida ou até abandonada aqui no Brasil. Olha que coisa maluca, o que uma guerra pode fazer na cabeça das pessoas? E o Pixinguinha justifica, no depoimento que ele deu ao Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janeiro, em 1968, dizendo assim: eu fiz Carinhoso em 1917. Naquele tempo, o músico não admitiam choro de 2 partes. Choro tinha que ter 3 partes. Pixinguinha, então, com 20 anos, não se atrevia a contrariar o esquema adotado nos choros da época. Primeiro, a música foi classificada como uma polca lenta. Mais tarde, mudou-se para chorinho. Em época de guerra, existem muitas resistências em contrariar padrões, né? Abaixo a inovação. Antes de receber a letra, a música foi gravada em 1928, em 1929 e 1934. Em outubro de 1936, João de Barro, conhecido como Braguinha, colocou versos nessa música para atender ao pedido de uma cantora da época. Carinhoso só se tornaria um dos maiores clássicos da MPB a partir do momento em que pôde ser cantado pelo intérprete Orlando Silva, também conhecido como o Cantor das Multidões. E o Orlando Silva declarou em várias entrevistas ser ele o responsável por pedir a Braguinha uma letra para Carinhoso. A versão de Orlando, porém, foi desmentida por Pixinguinha e pelo próprio Braguinha, encerrando esse assunto. O Pixinguinha morreu no Rio de Janeiro em 1973, com 76 anos de idade. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Ah, se tu soubesses quando eu sou tão carinhoso e muito, muito que eu te quero, e como é sincero meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor dos lábios meus, à procura dos seus. Vem matar
60 anos de idade, no 19 do meu filho, ouvir esse coral cantando essa música maravilhosa, Carinhoso, do ano de 1917, é para bater palma para você. Meu coração. Uau, gente! A gente pode ter até carinho, carinhoso, em época de guerra. Olha só, olha, Pixinguinha, que grande contribuição para a nossa música popular brasileira. E Braguinha, com essa letra que toca o coração da gente, com muito carinho. E no dia em que eu completo 60 anos de idade, quero oferecer essa canção a todos os nossos seguidores. Valeu, gente!